A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo, irmãos. Uma análise bíblica, né? Hoje nós vamos estar trazendo uma análise bíblica sobre essa pastora, né? A pastora Renálida Carvalho. Vamos estar, irmãos, analisando o comportamento, né, da pastora dentro das escrituras. Nós vamos pegar o que está nas escrituras e vamos colocar aqui a mostra como base. Porque assim, a partir do momento que ela se determina cristã, serva de Deus, membro do corpo, então ela é o que? Propriedade de Deus. Se ela sendo propriedade de Deus, eu como cristão, eu tenho o dever de fazer uma análise bíblica sobre esses supostos comportamento da pastora. Não é o meu julgamento, né? Porque a palavra de Deus fala que nós somos defensores do evangelho, defensores do reino, defensores da palavra. Não para linchar a pessoa, né, com as minhas palavras, denegrir, fazer chacota, humilhar. Não. Tudo com temperança, tudo dentro das escrituras. Fazer uma breve análise, né, vários vídeos. Primeiro, esse vídeo é sobre as suas vestimentas, sobre o seu comportamento como pastora, como representante de Cristo, representante do Evangelho, porque ela é representante do Evangelho. Então vamos ver se ela está de acordo com a palavra. E o que a palavra de Deus fala de acordo com essas vestimentas. Não é eu que estou aqui querendo impor nada a ninguém. É apenas à luz da palavra de Deus como que deve se comportar a igreja de Cristo. Vamos já começar a leitura aqui em alguns versículos. Vamos dar início a partir do versículo 17 do capítulo 6 de 1 aos Coríntios. Vamos lá ler. Preste bem atenção. Aqui o apóstolo Paulo fala desta forma: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. O que eu iniciei essa reflexão bíblica? Que ela é uma propriedade de Cristo. A partir do momento que ela confessa Cristo como seu Salvador, ela pertence à propriedade de Cristo, do reino, e nós como somos também representante da mesma fé professada em Cristo, nós estamos aqui para fazer o nosso papel de acordo com a palavra de Deus. E o próprio Paulo já vem dizendo assim, mas aquele que se ajunta do Senhor, aquele que pertence ao corpo da igreja de Cristo, aquele que se ajunta com o Senhor em um mesmo Espírito. Então todos nós estamos no mesmo Espírito, na mesma comunhão, na mesma palavra. Não existe palavras desse, daquele. Tem muitos que usam refúgios para se refugiar em dizer assim, mas cada um tem uma interpretação, aquele interpreta assim, aquele assim, porque existe várias igrejas, uma diferenciada das outras, mas isso aí, né, não quer dizer que nós não temos que obedecer o que está na Bíblia. O que está escrito aqui é simples de compreender, é simples do que Deus está falando. Então a pessoa procura refúgios para dizer, mas cada um interpreta a Bíblia desse jeito. Meu amigo, a pessoa que tem essa mentalidade, é uma mentalidade de pessoas que não está preocupada com o reino do céu, não está preocupada com uma palavra, não está preocupado com uma transformação da igreja,
não está preocupado com a mudança de caráter, de costume. Porque a própria palavra de Deus também diz que aqueles que vêm até Cristo, recebe como seu Salvador e continua sendo amigo do mundo, se transforma automaticamente em inimigo de Deus. Então quer dizer que quando, né, a pessoa é do mundo, no mundo tem tendência, no mundo tem culturas, muitas das vezes contra a vontade de Deus, tendências contra a palavra de Deus. Esse estilo de roupa são tendência. Esse estilo de vestimenta são tendências que foram criadas para sexualizar o corpo da mulher. Então, assim, se isso foi criado para sexualizar o corpo da mulher, logo quando ela receber Cristo como seu Salvador, ela tem que deixar essas atitudes, ela tem que deixar essas vestimentas que no mundo a tendência da sexualidade, porque ela é instrumento de Deus, agora ela é representante do Evangelho, né? Principalmente como pastora. Aí aqui fala assim, para continuar aqui. Mas que ajunta com o Senhor o mesmo espírito. Fugir da prostituição. Eu vou deixar bem claro aqui, porque tem pessoas aí que adoram deturbar. E é perigoso vir aqui dizer que eu estou falando que essa mulher está cometendo prostituição física. Não, é uma prostituição. Tem a prostituição física, é onde você vai lá e consome o ato com uma outra pessoa. Se eu tivesse fazendo esse tipo de análise de uma prostituição física, sem eu ter provas física do ato em si, da comprovação da prostituição física, corporal, eu estaria cometendo um grave erro diante de Deus, de julgar as pessoas, né? Julgar assim esse ato de prostituição consumada. Mas aqui existe essa prostituição física e a prostituição espiritual. A prostituição espiritual não precisa se consumar o ato da prostituição. Simplesmente ela está nessas vestes e passa um homem, olha, desejo, e ele chega na sua casa e consume a prostituição. Não precisa entrar em detalhe que todos vão compreender. Então, assim, ela serviu de instrumento. A sua vestimenta sexualizou. A palavra de Deus diz que a lasciva é impureza e é pecado. A lasciva é a sexualização da mulher. A mulher tem que estar encoberta aos olhos do homem. A mulher cristã, a mulher que não conhece a Deus, a palavra de Deus fala que Deus não julga as pessoas na sua ignorância que viveu. Agora ela se determina uma cristã, agora ela tem que mudar os seus costumes. Então, assim, o seu corpo tem que estar encoberto aos olhos dos homens. Assim, tanto o homem comete o pecado da prostituição espiritual, como ela, como instrumento de cobiça, um instrumento de desejo, e logo que não era para ser conhecida como um objeto de desejo, um objeto de sexualização, mas ser conhecida como uma árvore frutífera espiritual. Então, assim, vamos dar... Então, a prostituição espiritual. A prostituição espiritual não é só você olhar uma mulher na rua, desejar ir lá e consumir, consumir o ato da prostituição espiritual através de filmes, né? Filmes, pornografia, né? Através de revistas pornográficas. Tudo isso, né, a pessoa que consome esses produtos,
ele está se prostituindo através daquelas imagens. Não é diferente da mulher sexualizar e o homem ver ela e a desejar e ir lá e consumir como um produto. Se torna prostituição espiritual consumida. Então diz assim: não sabeis que... Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Pecado grave, o ato de a pessoa desejar uma mulher pela sua sexualidade. Tanto ela comete o pecado, como o homem comete o pecado. Também é a mesma coisa. Então, o pecado não deixa de ser mais grave para ela e menos grave para ele. Ambos os pecados são gravíssimos. Aí fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Veja onde nós chegamos. Então, assim, ali fala que a pessoa peca contra... Se peca, aqui, fala assim: se a pessoa se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. E vós sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a pessoa permitindo a sexualização, a lascívia, e sendo objeto de desejo, de consumação de ato de prostituição espiritual. Então está cometendo um grave pecado de prostituição sobre o templo do Espírito Santo. Então é muito grave o que a palavra de Deus está falando. Não há espaço para o corpo, que é o templo do Espírito Santo, para se adornar a prostituição, a lascívia e a sexualidade. Não há espaço em um corpo onde habita a santificação, o Espírito Santo de Deus, para se habitar em um templo onde habita a sexualização, a lascívia e como objeto de desejo, aonde se alcança através dos olhares o ato de prostituição espiritual. É muito grave. Aí diz aqui: proveniente de Deus que sois de vós mesmos, porque foste comprados por um bom preço. Aí veja essa parte como é interessante. Fala do preço. Quer dizer, você foi comprado do velho homem, você foi comprado, você foi tirado do mundo, você foi arrancado, na onde você seguia um segmento que você era instrumento de desejo para o mundo, de desejo para essa terra. Mas a partir do momento que Deus estende a mão, envia o seu filho para morrer, para pagar os teus pecados, nova criatura se fez. Se foi comprado por um bom preço. Logo fala assim, logo o preço que eu tenho, que ela tem, que ela pateia em mente, é dessa forma. Logo o preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Veja que está falando aqui, glorificai, pois, o vosso corpo. Um corpo. Muitos pensam, não, Deus quer a minha alma, o meu corpo não tem problema. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Você é um templo, você é casa de Deus. Você é morada de Deus. Aonde o Espírito Santo vai habitar numa casa adornada de imundícia, adornada de lascívia, adornada de
objeto de desejos da sexualização? De forma alguma. Você tem que ser corpo, tem que ser um corpo instrumento de Deus, para a honra e glória de Deus, para que todos vejam, né, o brilho espiritual, veja a transformação, a mudança do vosso corpo e do vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa pastora, a partir do momento que ela se qualifica como cristã, ela pertence a Deus, ela não pertence ao mundo, ela não pertence aos olhares do mundo, a seguir as tendências, a seguir as modernidades. O que tem acontecido na igreja? A igreja, ela tem se modernizado, tem levantado pastores modernos, pastoras modernas, aonde o pecado já não incomoda mais. Chegou num estado daquela igreja que é citada nas cartas das igrejas, né, que está escrito em Apocalipse, quando o Senhor enviou essas cartas que diz: tem sinal que está vivo, tem sinal que é a igreja que está viva, mas está morta espiritual. Porque a pessoa, quando peca e alcança perdão, mas ele continua pecando, ele chega a um estágio que ele não vai reconhecer mais aquilo como pecado, como sendo pecaminoso. Então vai se tornar uma rotina, vai se tornar normal, vai virar uma normalidade aquela prática daquele pecado. Logo, a pessoa não vai cair em si da gravidade do pecado que ela está diante de Deus. Logo, se não tem arrependimento, se não tem pedido de perdão, logo não é perdoado. Então a pessoa fica morta espiritual, porque não tem mais força de reagir ao sufoco do pecado da carne, para confessar que está no largo de lama de pecado. Por isso essas igrejas, por isso essas modernidades, porque essas pessoas estão afloradas por o pecado da sexualização, da lasciva. É um pecado gravíssimo. Se a pessoa não reconhece que está sendo um instrumento de sexualização, não está sentindo que aquela atitude, que aquele tipo de ato está causando estrago para a palavra, para Deus, como um ser santo. Ser santo não é como os que dizem santarrão, pregar minha crença, minha doutrina. Não, ser santo é ser separado. É um povo diferente. É um povo separado para Deus. Se aquilo o mundo adora, aqui desse lado, não se adora mais. Se andava daquela forma ali, quando pertencia ao mundo, diante de Deus, é diferente. Porque somos de Deus. Não somos mais desse mundo infestado pelo pecado, desenfreado. Então, assim, vamos ler aqui essa passagem, nós vai fluir para mais passagem e vamos mudar aqui essa foto. Veja o detalhe dessa foto. Veja que essa foto está sexualizando. Muitos podem dizer, mas está bem vestida, está com um vestido, está cobrindo todo o corpo. Está coberta todo o corpo. Por isso que até as vestimentas de pessoas que acham que vestido esconde a sexualidade. Isso é prova viva que não esconde. Se não saber se vestir com modéstia, com poder. Com modéstia é a pessoa saber se adornar da forma que não vai causar
esse tipo de situação que essa pastora está causando perante a palavra. Porque aqui está fora do padrão bíblico. Está fora da modéstia, do poder, do pudor. O pudor é um cuidado. Eu vou ter cuidado, eu vou ter um zelo para não fazer isso, porque vai servir de escárnio para o evangelho. Vai servir de tropeço para as pessoas, porque isso é um tropeço. A sexualização, o corpo está todo desenhado, a peça íntima está toda desenhada aqui. Essa é a roupa que ela usa para ministrar a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para que a humanidade se arrependesse. O principal pecado que Deus destruiu cidades foi o pecado da prostituição espiritual. Foi o pecado desenfreado da sexualidade, da depravação sexual. É um ato gravíssimo. Então veja que desenha todo, ilustra todo o corpo, toda a peça, como se encontra aí. Não tem a modéstia que a palavra de Deus pede. Então aqui, na leitura aqui dessa passagem, em 5 de Gálatas, 5 de Gálatas, nós vamos ler do versículo assim: as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumpri as concupiscências da carne. Isso aqui não é andar no espírito, porque andar no espírito é um espírito moderado, um espírito manso, um espírito tranquilo, um espírito com poder, ou com pudor, com temor. Não temor ao homem, do que o homem vai falar, mas temor ao Deus Todo-Poderoso. Temor à palavra. Porque antigamente, se você for olhar há 30 anos atrás, fazer uma breve pesquisa no Google, você vai encontrar como que eram as vestimentas das servas de Deus antepassadas. As servas de Deus lá atrás. As suas vestimentas era totalmente diferenciado, era totalmente com pudor, era totalmente com temor, era totalmente com respeito ao corpo, ao templo do Espírito Santo. Porque o corpo do Espírito Santo não pode ser objeto de sexualização. O templo do Espírito Santo não pode ser objeto de lascívia, de atos de prostituição espiritual. A palavra de Deus fala assim: porque da carne a cobiça contra o espírito. Então, assim, a lascívia, a sexualização, ela se atrai, ela se forma através da cobiça, através do olhar a esse tipo de situação, sem a devida preocupação com o pudor, com o respeito do tempo do Espírito Santo. Então acaba assim, porque da carne é a cobiça contra o Espírito. Então é uma luta. Essa mulher está numa luta, é uma guerra espiritual. Da carne contra o Espírito. A palavra de Deus diz que essa guerra contra o espírito, a carne contra o espírito, fala, na verdade, o espírito pode ser forte, mas a carne é fraca. Mas, de maneira nenhuma, deixar ser subjugado pela carne.
Porque a palavra de Deus fala, resisti o diabo e o diabo foge de vós. Quer dizer, se a pessoa resiste, porque esse tipo de manifestação da sexualização, da lascívia, é uma espécie de espírito da sedução. É uma espécie de um espírito que faz com que a pessoa reflita na sua mente que para ela estar bem consigo mesma, ela tem que atrair os olhares. Então, assim, a palavra de Deus fala dessa forma assim. A carne e o espírito se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Você tem que fazer o que Deus quer, não o que você quer, mas o que Deus quer. Mas sois guiado pelo Espírito. Quer dizer, aqui já vem reforçando o que é guiado pelo Espírito. Mas os que é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei da carne, da obrigação das tendências, da obrigação de tudo que se lança de moda, porque isso foi tudo lançado como moda, como tendência. Ah, não, o que é bonito foi feito para se mostrar. Tem até um ditado que o que é bonito é para se mostrar. O que é bonito que é para se mostrar, o que é do mundo, o que não conhece a palavra de Deus e está na ignorância. Mas quando se diz que é uma serva de Deus, se diz que é uma pastora, se diz, então tem que se enquadrar na palavra de Deus. Tem que andar conforme a palavra de Deus. Porque as obras da carne são más. Aí fala assim, as obras da carne se manifestam quais são? São a prostituição, a impureza, a lascívia, obra da carne. Isso aqui é obra da carne. Se atraviar dessa forma, obra da carne. Quero deixar bem claro aqui que tudo que estamos citando aqui é dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus está falando, quando fala de lascívia, é a sensualização. É mostrar algo que cause o desejo sexual. Mostrar uma peça íntima causa desejo sexual. Usar roupas, desenho corpo, que mostre a nudez, mesmo que esteja vestido, mas está ali desenhando todo o corpo, traz sexualização. Isso é simples, é só pesquisar o que significa sexualização. Vamos ler aqui em 7 de Provérbio, porque lá, há poucos minutos atrás, eu falei que as igrejas, uma das igrejas das 7 cartas da Ásia, as igrejas que foi enviada as 7 cartas para as igrejas, tinha uma das igrejas que estava sinal que estava viva, mas estava morta. Estava morta espiritual. Eu vou colocar mais uma vez aqui. A prostituição que estou usando aqui para analisar biblicamente a vestimenta, o comportamento da pastora, é prostituição espiritual. Não é que ela esteja se prostituindo com alguém, mas através da sexualização ela está lançando para as pessoas que olham o seu corpo na sexualização, se prostituam através dele. Então, assim, no capítulo 7 de Provérbio, eu vou ler aqui poucos versículos e vou resumir esse capítulo aqui em alguns versículos. Fala assim: eis que uma mulher lhe saiu a encontro com enfeite de prostituição, astuta o coração. Esta era alvoroçadora, contenciosa, não parava em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças. Aqui fala, uma determinada mulher, quando o seu esposo
ia viajar a trabalho. Ela saía pelas ruas, pelas praças, se enfeitava, usava roupas para atrair as atenções, e ela saía a procurar uma vítima onde ela pudesse a ter um caso. E aqui tinha um moço que sempre passava por esse lugar, onde ela se encontrou, e ela já estava de olho nesse moço. E aqui no versículo 21 fala dessa forma: e seduziu com a multidões nas suas palavras e com as lisonjas dos seus lábios, e persuadiu a ele a segui-lo logo, como um boi que vai para o matadouro, como um louco ao castigo das prisões. Por que como um touro que vai para o matadouro? Porque o touro, além que ele conheça a sua força, porque o touro é um animal fortíssimo, porque se um touro, no momento que ele está entrando naquele cercado, para ir para o matadouro, ele reconhecer a força que ele tem, não tem quem segure ele, não tem quem consiga prendê-lo ali. Então, assim, esse jovem, sabendo da sua força, sabendo que poderia escapar, se esquivar dessa situação, mesmo sabendo que poderia ter feito, ele se deixou levar pela sedução. Foi como um touro, sabendo que ia para o matadouro, ia para a morte espiritual, e foi conduzido para a morte espiritual. Aqui fala dessa forma assim. Fala assim: e chegou logo como um boi e vai ao matadouro como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que apressa para o laço e não sabe que está ali contra a sua vida. Vida espiritual. Vida espiritual. Que tem muitos que pensam que não tem problema viver consumando o pecado todo momento. Uma hora acontece como esse moço. A palavra de Deus, pegando aqui nessa passagem, sobre um laço que foi preparado, aqui fala do touro, fala de laço. A palavra de Deus fala que o diabo é o passarinheiro. Lá na parábola, conta uma parábola sobre o passarinho. Onde esse passarinho ele é conduzido até um laço, que esse laço, quando ele chega ali na determinado ponto que foi armado aquele laço, ele pisa e aquele laço acaba prendendo o seu pé e leva ele direto para o seu predador, o passarinheiro, o diabo. Então esse moço foi uma presa fácil do diabo, como um laço que o laçou e o prendeu para levar a sua alma. Aí aqui fala dessa forma assim, para levar a sua vida. Para levar a sua vida. Para encerrar aqui, a palavra de Deus também fala assim: o salário do pecado é a morte. É a morte. Chega um estágio, como já citei lá atrás, onde o pecado se estanca tão grande na vida da pessoa, que aquele pecado ela não reconhece que é pecado. Ela passa por cima de tudo. A consciência dela não consegue mais habitar o arrependimento. Se a pessoa não conhece reconhecer que ela está em pecado grave diante de Deus, chega num estágio tão tremendo que ela não alcança mais. Não que Deus não perdoe, mas porque ela por si mesma, aquilo para ela passa a ser normal.
tudo passa a ser normalidade. O adultério passa a ser normal, a mentira passa a ser normal, roubar passa a ser normal, profetizar engano passa a ser normal. Então vira uma normalidade. O temor, o princípio da sabedoria é o temor. Vou dizer, a sabedoria é o princípio do temor. Quer dizer, quem tem a sabedoria da palavra, ele tem o temor. Para encerrar aqui, nós falamos sobre os pontos, sobre essa situação aqui, né? Agora nós vamos... Aqui, vamos pôr essa outra aqui. Essa aqui ela pregou com uma... Ela pregou com uma... Tomara que caia, né? Ela pregou com essa outra vestimenta aqui, para encerrar. Capítulo 3 de 1 Timóteo fala assim, os deveres da mulher cristã. Tem muitos que dizem assim, mas aquilo foi para aquelas mulheres daquela época. Mas isso aqui foi para aquelas mulheres cristãs daquela época. Foi para aquela igreja de Timóteo lá. Foi para aquela igreja de aos Coríntios. Foi para aquela igreja de Gálatas. Irmãos, o que tem acontecido no meio da igreja, a não se pregar a consciência do pecado, tem trazido situações gravíssimas. Por isso que tem surgido muitos falsos profetas. Tem surgido muito esse tipo de coisa nas igrejas, porque não se prega mais a conscienciação sobre o pecado, sobre a gravidade do pecado. Porque aqui na terra tudo passa, tudo passa. O galardão dessa terra é passageiro. Você quer passar a eternidade inteira ardendo no fogo do inferno, condenado por desprezar a palavra, por desprezar os preceitos da palavra por amor ao mundo, por amor às coisas mundanas, por amor a ser bem quisto pelas autoridades da terra? Aqui fala assim, os deveres das mulheres cristãs, é para todas as mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres atraviem trajes honestos. Olha, já vem falando aqui especificamente. Em trajes honestos, com pudor, quer dizer, com respeito, com cuidado, né? Com cuidado, dizendo, não, isso aqui não é apropriado para mim, como uma serva de Deus, como uma pastora não é apropriada. Porque a Bíblia relata sexualização. A Bíblia relata o espírito de sedução, de lasciva, a impureza da sexualização diante de Deus, que Deus condena e abomina ser instrumento de sexualização. Aí fala dessa forma assim, em um traje honesto, com poder, com pudor, com cuidado, com zelo. Com pudor é você ter preocupação, é você se preocupar com o que você vai fazer perante Deus, sobre o teu corpo, sobre o teu pensamento, sobre os teus olhos, sobre o teu viver, sobre o teu caminhar, em todos os momentos que você agir, é com temor diante de Deus e com pudor, com cuidado, com zelo. Aí fala assim, não com tranças, com ouros e pérolas. Veja que aqui é a Bíblia que está falando. Os adornos de ouro, de pérolas. Porque, irmãos, eu vou falar uma passagem aqui. Essa passagem, muitos vão criticar no comentário, mas deixa o comentário aí. Deixa o comentário. Eu sei que muitos vão comentar a respeito disso aí. Essa passagem sobre ouro e pérolas, a palavra de Deus fala que naquele tempo
houve um certo tipo de adoração através de amuletos, através de braceletes, através de pingentes. Esse vídeo aqui eu não vou especificar esse assunto, senão vai prolongar mais o vídeo aí. Mas eu vou trazer um vídeo especificando esse assunto. Aí muitos vão dizer, mas Jacó deu bracelete, deu brinco para Raquel, né? Para Raquel. Mas irmãos, ele deu, mas quando chegou um certo ponto da caminhada de Jacó, né? E chegou lá na frente, quando ele passou, né, o bastão para outro servo de Deus, chegou um certo momento que Deus proibiu com que a nação de Israel entrasse com bracelete e pingente. Deus proibiu. Isso eu vou mostrar dentro da Bíblia, porque é outro assunto. Então assim, eu vou encerrar aqui para não ficar muito longo. É dessa forma. Isso aqui não é eu que estou julgando. Eu estou colocando aqui a luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala, né? Para encerrar aqui, os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Primeira epístola de Pedro, no versículo 2 em diante. Considerai a vossa vida casta em temor. Casta é uma pessoa tranquila, zelosa, né? Bem recatada, né? Bem resguardada, guardada, né? Com os perigos de errar diante de Deus. Aí fala assim, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro ou na compostura de vestido, mas ao homem encoberto no coração, no corpo incorruptível. Veja o que a palavra de Deus fala. Então, esse tipo de vestimenta vai contrário o que está falando aqui. Os trajes da mulher, a mulher de Deus, ela tem que ser a sua vida casta, a sua vida com temor. Ela tem que ser dessa forma assim. Mas ao homem coberto no coração, quer dizer que ela tem que ser um objeto não de desejo, de sedução, de sexualização, mas encoberto ao coração do homem. Porque aqui não estou colocando a culpa na mulher, é porque o foco aqui é esse assunto, porque o homem também é carnal. O homem também é imundo. O homem que pratica isso é podre. É um câncer. Então é isso, meus irmãos. Então tem que ser um corpo encoberto ao homem. A dita pastora tem que entender esse capítulo da Epístola de Pedro. Tem que ser um corpo encoberto aos olhos do homem, não objeto de cobiça, não objeto de lascívia. Tá? E aqui não é... Nós estamos falando aqui de mulheres por causa do assunto da vestimenta de mulher, porque o homem não veste vestido. Entendam. Vamos gravar vídeo também sobre homens imorais, perverso. Davi foi um homem perverso. Além que muitos não falam a realidade de Davi, mas Davi adulterou e matou. Matou porque ele colocou o seu soldado na frente para morrer, para ele ficar com a sua esposa. Entendeu? Então tem homens, sim, como um câncer, malignos, mal, defrautores do evangelho também. Como nesse caso desse pastor aí, né, que tá aí explodindo aí na internet por todo canto. E Deus abençoe todos em nome de Jesus Cristo.